No Brasil, mais de 8,5 milhões de mães solo são responsáveis pelo sustento de seus filhos. A cada 10 mulheres que deixam o mercado de trabalho por causa da maternidade, 6 não retornam até a criança completar 5 anos. Elas estão em todos os cantos, atendem ligações, oferecem produtos, lidam com xingamentos e muitas vezes fazem isso com o coração apertado, longe dos filhos. Estimativas apontam que cerca de 70% da mão de obra é feminina. Este é um rádio documentário sobre a precarização da maternidade no trabalho de telemarketing no Brasil. Meu nome é Luana, tenho 25 anos, sou mãe solo, trabalho no ramo de telemarketing há mais ou menos 3 anos. Eu vivi toda a minha gestação no telemarketing. A minha rotina hoje, atualmente, ela é bem carregada, porque como eu falei, eu sou mãe solo, tenho que cumprir todas as minhas obrigações como mãe, levar para creche e tudo mais. Mas, atualmente, a minha rotina é mais flexível quando eu estava grávida. O meu trabalho hoje, ele me possui uma flexibilidade por conta do horário, que são 6 horas, mas não deixa de ser cansativo. Nessas 6 horas eu tenho que programar toda a minha rotina com a minha filha, porque eu tenho que levar para a creche, tenho que deixar ela e vir para o trabalho direto, depois sair do trabalho e buscar ela na escolinha para daí a gente ir para casa. A maioria das mulheres que entram no telemarketing são jovens. O emprego oferece a promessa de estabilidade, mas a realidade pode ser marcada por metas inalcançáveis, jornadas exaustivas e ausência de acolhimento. Tem 2 lados sempre, né? Algumas vezes eu precisei escolher o trabalho ao invés da minha filha por conta de medo de ser demitida, medo de levar alguma penalidade. E a gente sabe que tem um limite de atestados que você precisa apresentar pelo seu filho na empresa. Já tive que escolher ela ao invés do trabalho muitas vezes também, principalmente porque a rotina de telemarketing trabalha no sábado. Sábado não é dia útil para a escolinha, então até encontrar alguém para ficar com a bebê é muito difícil. Então, eu já tive descontos assim de falta do trabalho, porque não tinha ninguém para ficar com a minha filha. E também eu tive que deixar ela doente na escolinha, doente com alguém que eu precisei contratar, para ir trabalhar por medo de ser demitida também. Durante a gestação, o corpo muda, o ritmo desacelera. Mas no telemarketing, a máquina não para. E quem não acompanha, fica para trás. Para a Ana Carolina, os desafios foram específicos para a sua realidade de vida. Eu tive início de pré-eclâmpsia na minha gravidez, né? Então, eu tive uma gravidez que eu também tive que ficar em home office, foi bem complicado. Eu trabalhei em 2 serviços ao mesmo tempo, quando eu trabalhei gestante, né? E um dos serviços, eu fui mandada embora grávida justamente porque eu passava muito mal durante a gravidez. Então, eu cheguei já a desmaiar dentro de ônibus, porque eu realmente não conseguia, a minha pressão não parava, sabe? Então, eu tive, assim, um problema muito grande com essa empresa por conta disso. E também as questões de médico, tem que estar toda hora no médico. Eu não tive uma gestação boa, em todos os sentidos, né? Tanto emocional, tanto como psicológico. As pessoas olham pra gente de forma como se a gente fosse um animal, né? Eu escutei isso, que eu estraguei minha vida, sendo mãe muito cedo. Também já escutei que o meu filho iria atrapalhar muito a minha vida no trabalho. Direitos existem, mas garantir que eles sejam cumpridos é outra história. No setor de telemarketing, violar garantias legais é mais comum do que parece. A advogada Daniele Biondo nos conta detalhes de como pode haver violação nesse setor. Eu já trabalhei na área de telemarketing mais de 10 anos, né? Eu trabalhei numa multinacional, então, e eu convivi com colegas grávidas. Eu não estava grávida naquele período, mas eu convivi com colegas grávidas. E eu percebia nessas colegas, porque assim, existe em primeiro lugar uma inadequação e um desconforto do ponto de vista da ergonomia das trabalhadoras, né? Primeiro, é uma operação que você não pode ficar levantando toda hora. Eles têm um controle de quanto tempo você se levanta, quanto tempo você fica sentada, quanto tempo você leva no banheiro. Então, existe um assédio moral muito grande. Isso, para uma gestante, afeta demais o psicológico, o emocional, além da insegurança,
Veja como é que a gestante sofre o assédio dentro do trabalho. Quando ela é obrigada a levar, porque daí a barriga vai começar a aparecer, às vezes ela sente algum sintoma, começa a levar o atestado e pelo próprio CID a empresa já vai ver que essa mulher está grávida e ela entrou num período de estabilidade. E daí o que acontece? Acontece esse assédio moral de afastar a trabalhadora das funções dela, colocar ela numa função menos adequada, causar alguma pressão no trabalho dela ou na forma dela de trabalhar. Nem sempre esta questão da gravidez ela é recebida de uma maneira como se fosse uma consequência normal da vida da mulher dentro das empresas, né? E a gente vê isso na empregabilidade das mulheres, nas entrevistas de emprego. Ninguém pergunta para um homem quantos filhos ele tem ou quantos filhos ele pretende ter numa entrevista de emprego. A licença maternidade é um direito, mas o que acontece quando o retorno ao trabalho vira um campo de batalha? No antigo serviço que eu trabalhava, né, eu tive as pausas de amamentação, eu podia sair 1 hora mais cedo do serviço ou entrar 1 hora depois, né, eu tive sim. Porém, eu pedi a conta desse serviço justamente porque a pressão que eu tive na gravidez foi muito grande. Eles me pressionavam muito a pedir a conta. Então, logo depois que passou ali o tempo que eu voltei da empresa, os 3 meses, né, que eu voltei para a empresa, eu pedi a conta por conta disso. Porque foi muito traumático para mim, né, as pessoas ficarem me julgando. A rotatividade é muito grande. Fiz poucos amigos ali, até por conta dessa rotatividade, a gente não se sente tão confortável em estabelecer uma rede de apoio. Porque a gente sabe que amanhã ou depois a pessoa pode não estar ali. E é basicamente isso. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que é como se fosse uma família, eu posso contar muito com eles. Mas nem sempre foi assim. Se tivesse sido assim na minha gestação, ou talvez no início da minha gravidez, talvez tudo seria diferente. A licença maternidade é 4 meses, insuficiente. A gente teve uma criança de 3 meses morrendo numa creche clandestina porque a mãe precisava trabalhar. E o poder público tem como garantir isso para essa mãe, e a licença maternidade tinha que ser de 6 meses, para que essa criança já tivesse madura para se alimentar e tudo mais. Então, a gente tem essa questão das mulheres trabalhadoras que têm essa dependência. E os homens têm 5 dias de licença paternidade. Esta mulher precisa de apoio, de uma rede de apoio quando essa criança nasce. Esse pai precisa de vínculo com essa criança. Como é que a gente vai querer uma sociedade com equidade se a gente enxerga só que a única cuidadora possível é a mulher e o único provedor possível é o homem, se isso já não é mais uma realidade dentro dos nossos contextos familiares? Entre o medo da demissão e a culpa por não estar com os filhos, muitas mães veem suas carreiras estagnarem. Algumas não sobem de cargo, outras nem são consideradas para promoções. Na verdade, eu tive que parar durante praticamente 2 anos ali, né? Eu cheguei, não só no telemarketing eu trabalhava numa ótica, eu tive que pedir a conta dessa ótica justamente porque eu não tinha com quem deixar meu filho. Então, eu fiquei praticamente 2 anos em casa, eu não trabalhei fora, eu não tinha uma renda, né? Eu no caso, era casada, eu não tinha uma renda, quem cuidava das coisas da casa era, no caso, meu ex-marido. Ali eu fiquei simplesmente parada. Eu não tive oportunidade nenhuma de emprego justamente por não ter com quem deixar o neném, e também é muito complicado você conseguir a questão de creche, né? Algumas coisas são flexíveis e algumas coisas são inegociáveis na empresa. Então, às vezes eu preciso colocar o meu sustento acima do que eu quero. Então, por exemplo, eu não posso me dar ao luxo de subir de cargo porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade fora da empresa, que é a minha filha, no caso. Acho que a primeira política pública que deveria haver, sempre é conscientização, educação e sensibilização de toda a sociedade. Nós estamos falando aqui de trabalhadoras gestantes, nós estamos falando de futuro. E a mulher, quando ela tem um filho, passa pelo puerpério, ela tem uma série de questões que ela precisa resolver, a amamentação, esse desespero de deixar o bebê muito pequenininho para ter que voltar para o trabalho, ou se não volta para o trabalho, tem medo de ser mandada embora. Então, tem toda uma situação que gera uma sobrecarga. E a gente precisava sensibilizar, fazer um trabalho direto de política pública dentro das empresas, nem que fosse com incentivo fiscal, que
cuidasse da conscientização desses grupos para que as mulheres gestantes fossem acolhidas dentro dos grupos de trabalhadores e pelas empresas também. Trabalhar enquanto o peito aperta, cumprir metas com o choro do filho ainda ecoando. Para muitas mães, a saúde mental vai sendo consumida dia após dia até sobrar exaustão. Os empregos em condições precárias vão ser sempre muito mais prejudiciais, né? Não somente em termos de riscos físicos, né? E perigos associados a acidente de trabalho, coisa e assim por diante, mas também, e talvez principalmente, no termo de risco de saúde mental. Né? Se a gente não oferece condições adequadas de segurança, né? Se a gente não respeita jornadas de trabalho e descanso, né? De limitações da capacidade de produção da pessoa, se a gente não leva em considerações todos esses atributos, né? De segurança e de bem-estar mental, né? A gente vai ter prejuízos significativos aí. Trabalho nessas condições estressantes, um trabalho nessas condições, né, de alta demanda, vai prejudicar também o bebê, né, ou também a criança, se for mais velha. Né? É mais claro quando a gente olha o bebê, obviamente, né, o estresse da mãe, os hormônios da mãe, os neurotransmissores da mãe afetam também todo o ciclo de produção e até mesmo a composição, né, do leite materno. Uma sociedade que é muito cruel com as mães, certo? É uma sociedade que é cruel no sentido em que, ao mesmo tempo em que ela atribui à mãe toda a responsabilidade, né, do criar, o cuidar e esse vínculo amoroso, afetivo, a mãe não pode errar, né? A mãe tem que ser perfeita, a mãe tem que estar sempre do lado da criança e ajudando e dando para ela tudo que for necessário, tudo com muito amor, carinho, né? A gente coloca essa visão de que a mãe não pode se irritar, não pode se estressar, não pode reclamar da criança, não pode ter um momento em que ela diz que chega, cansei, nossa, não aguento mais ouvir esse grito, e isso é super natural que aconteça. 4 meses de folga, né, dentro dos teus direitos como trabalhadora, pode ter até mais 2, né, como ousa agora não estar preparada para dar o resultado que a empresa espera de você. Então, por um lado, ao voltar para esse trabalho, a mãe ela já carrega uma culpa gigante, né, em geral, do abandono do filho, compreensão de que o papel de mãe é diferente, né, das outras pessoas, que a rotina da mãe é diferente, que a cobrança, né, e as expectativas em cima de uma mãe é diferente. Compreender também que os ciclos hormonais são completamente diferentes e por conta disso, né, a gente precisa dar para essa mãe um suporte, um apoio emocional, né, mais forte, uma flexibilidade, inclusive, né, muito maior em termos das possibilidades, né, de sair do trabalho ou de ter momentos de relaxamento, de tranquilidade. Planos de saúde, atendimento e possibilidade aí de acesso ao sistema de saúde um pouco aumentadas, porque é um período biológica e emocionalmente assim muito estressante e muito demandante. Tenho a impressão assim que algumas empresas poderiam ter ali um auxílio creche maior, né? É muito complicado. Tipo assim, algumas empresas dão, mas é tipo R$300. Com R$300 você não paga nenhuma babá praticamente. Eu também acho que é discriminação, né? Porque muitas pessoas, a maioria dos profissionais homens, né? Eu não digo os profissionais mulheres, porque os homens eles não entendem. Eu tive inclusive um supervisor que ele não entendia de jeito nenhum, que precisava sair assim pelo menos 5 minutos antes para mim não perder o ônibus, sabe? O direito não socorre quem dorme. Você está nesta situação, mas você não precisa viver esta situação para sempre. Isso é um estado. A primeira coisa que você precisa fazer é angariar prova. Então, provas dessa pressão que você sofre, provas da humilhação, prova do assédio moral. Hoje em dia é muito fácil você fazer prova, porque você tem o celular, você consegue filmar. Muitas vezes, passar a situação para o RH da empresa, caso a trabalhadora faça a reclamação e essa reclamação não chegue, isso não, ela tem o Ministério Público do Trabalho, que ela pode fazer denúncias anônimas, inclusive, entre em contato com um advogado ou uma advogada de confiança e peça a rescisão indireta desse contrato de trabalho. Porque face à rescisão indireta, ela tem direito a todos os direitos de verbas rescisórias dela e mais a indenização pelo período. Mas aí ela tem que provar a culpa da empresa. Por isso que é importante sempre ter a informação, ter o dado, uma foto, um vídeo, uma gravação,
que isso vai fazer com que ela consiga formalizar provas e que ela consiga dar fundamento nesse pedido dela. Ser mãe não deveria ser um obstáculo profissional, mas no Brasil, onde o cuidado é inviabilizado e o lucro é prioridade, muitas mulheres enfrentam jornadas solitárias, injustas e adoecedoras. Este é um radiodocumentário produzido pelos alunos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Design da Universidade Positivo para a disciplina de Projeto Integrado.